Olá, meus amores, aqui do meu canal Me Conte. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Não sei até onde meu vídeo vai ter alcance, mas espero que o máximo possível. Hoje, aliás, nós estamos, vivendo esses últimos dias uma batalha política que não tem como você fugir desses assuntos, né? Infelizmente, até alguns canais que eu acompanhava, que não tinha viés político algum, não teve como. Eles acabaram falando de política também. Mas, por um lado, eu não estou não acho ruim. A única coisa, claro, a gente tem que tentar se controlar para a gente não ficar somente nesses assuntos, né? Mas tá difícil, confesso a vocês que tá muito difícil. Eu espero que isso passe logo, né? E que a gente volte a viver, porque nós não temos outra coisa na cabeça, eu falo nós brasileiros, né? A não ser essas eleições, esse segundo turno, né? Então, essas semanas eu continuei, como quase todos os dias eu faço, né, buscando informação, vendo os canais de rádio e televisão, né, no caso mais rádio e televisão, porque eu procuro muito a Jovem Pan, devido ela não ter um caminho só, um viés só, e sim como se diz, comentários das duas partes, né? Opiniões das duas partes, e eu acho muito bom isso. Apesar de eu já ter o meu, né? Mas eu acho muito bom e interessante as pessoas procurarem sim ouvir os dois lados, né? Então, ouvindo muitas coisas e vendo algumas informações e vídeos, né? Principalmente falando sobre a busca do voto com jovens, né? E, claro, com a classe mais baixa, né? Do Brasil, né? No caso, classe, né? Econômica, claro, é para lá que eles vão correr mesmo, né? Então, aí começam essas brigas. Só que eu venho aqui hoje até, eu vou tentar me controlar para que eu não me altere, mas acho que vai ser difícil, para tentar falar diretamente com esses dois lados, né? Com os jovens, por exemplo, eu na idade, principalmente entre 15 anos até 20 anos, ou a minha vida toda, né, quase, a gente nunca se preocupou com política, né? Eu já falei isso em outros vídeos. A gente ia para onde a boiada ia, né? Então, quem tá ganhando e quem tá falando bonitinho, né? Quem anda de terno e gravata, né? Quem tem falas mansas. Então, era para onde a manada ia, a gente ia também, né? Então, e com isso, nós não criamos coisas que agora acabam mudando, eu acho isso ótimo. Você não tinha sua própria opinião, você não corria atrás do que realmente te interessava a saber, né? E agora, com essa onda de internet, as mídias sociais, você tem como saber e correr atrás de informações. Claro que tem muita coisa inútil, muito fake news, muita mentira, mas, claro, você corre para saber se é verdade ou não.
Por exemplo, eu recebi alguns vídeos esses dias falando sobre uma convocação dos agricultores, né? E pelos vídeos parecia ser ali para o lado do sul, interior do Paraná, né? Essa região, convocando para que eles fizessem uma pausa agora, né? Que eles não produzissem nada, que eles não aceitassem mais pedidos nenhum e que eles iam esperar até o segundo turno passar. Eu falei para, né, para quem me mandou esses áudios e vídeos, eu falei, olha, a gente tem que ver direitinho até onde isso é verdade. E fui buscar saber. Não achei nada concluído dizendo isso realmente está acontecendo ou não. Então é isso que você tem que ver, não tipo assim, recebeu, já posta no Facebook, já coloca no YouTube, ou seja lá onde você tem os seus perfis, e com isso é que começa a má informação, né? Onde você realmente precisa focar em seriedade, você começa a banalizar. E isso é errado. Porque tem pessoas com a mente vazia que acaba acreditando nessas informações, né? E não é por aí que nós devemos ir, né? Porque se nós agora temos a capacidade de informação e o brasileiro está cada vez mais interessado a isso, então vamos focar e buscar informações aonde realmente há verdades, né? Enfim, o que eu quero dizer? Esse outro partido, né, que nem um programa do governo tem, até agora nós não vimos nada do que realmente eles querem fazer, se caso ganharem. Isso, ao meu ver, me preocupa. E tem pessoas que não tá nem aí. As pessoas parecem que não estão ouvindo ou não estão percebendo a gravidade da coisa. Elas estão tomadas por ódio a um e ódio a outro. Mas o que interessa, o que eles realmente têm para oferecer, se caso conseguirem essa cadeira de presidência, ninguém parece estar nem aí. Gente, eu acho bom as pessoas estarem interessadas, mas há um interesse já meio que extremo, né? E pessoal, fã. Antes, esses artistas de novela eram famosos e todo mundo corria atrás para tentar um autógrafo e tudo. E a coisa inverteu. Agora são fãs de políticos. Não é assim que a gente tem que ver. Nós temos que cobrar deles. Eles estão lá para fazer o melhor para nós, né? Falando assim o português claro, eles estão lá para nos servir, para fazer algo para nós e não tê-los como ídolos. Não ficarem aí se matando, pessoas uma matando a outra por causa de político. Gente, isso é o fim do mundo. Não tem outra explicação, né? Aí você pega, vem o primeiro turno, aí o partido lá dos trabalhadores, né? Que nem sei por que leva esse título, mas tudo bem. Ganha algumas porcentagens a mais do que o Bolsonaro, né? Partido PL. E aí me chega vídeos vindo de cadeias públicas ou de penitenciárias, sei lá, de bandidos
comemorando a pequena vitória desse outro candidato. Isso é assustador ver uma coisa dessa. Bandidos comemorando. Eu, por exemplo, se eu fosse candidata, né? Eu não iria, desculpa, mas eu não iria ficar feliz de ver bandidos comemorando a minha vitória. Não. Eu quero ver pessoas de bem, pessoas que batalham para serem um indivíduo com dignidade. Esse sim, eu acho legal comemorar minha vitória. Bom, então, eu na idade, né, desses jovens hoje em dia, eu também não entendia merda nenhuma, né? Então, eu tô vendo hoje isso deles. Eu não sei o que plantaram na cabeça desses jovens, né? Que nem também teve outra coisa essa semana de uma jovem estudante de uma escola federal, de uma faculdade federal, sei lá, no Rio de Janeiro, que está quase sendo impossibilitada de ir para estudar porque ela tem uma visão contrária desses outros estudantes e até mesmo de professores. Isso é fora do comum, uma coisa dessa. Então, eu não sei o que estão implantando na cabeça desses jovens para transformarem num exército contra o próprio país. Porque é o que eu vejo. É um exército que vai lutar contra o próprio país. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão preparando, né? Estão manipulando crianças, né? Porque isso é outra coisa que eu vi também um vídeo e parece que realmente é real, de uma escola de jardim ou pré, não sei, ou uma creche, de duas adultas que eu acho que deveriam ter vergonha na cara do que elas fizeram, induzindo crianças de 6 anos, pelo que eu vi, no máximo 6 anos de idade, a votarem no Lula, né? E aquelas criancinhas, eram todas inocentes, todas. Então, umas votaram no Lula e outras votaram no Bolsonaro. E as que votavam no Bolsonaro eram tiravam sarro delas, né? Fazer isso com uma criança, isso para mim também é crime. E vocês aí, tituladas educadoras, vocês não servem nem para serem mães. Me perdoa. Nem para serem mães vocês servem. Então, quer dizer, estão tentando armar exércitos desde crianças inocentes até adolescentes, pré-adultos, né? Já quase adultos, contra o próprio país. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que professores, educadores, vocês não têm que levantar nenhuma bandeira. Se vocês têm aí a opinião de vocês, de cada, seja Bolsonaro, seja Lula, é do portão para fora das instituições de educação. Isso é para mim crime. Cadê a Polícia Federal? Cadê esse povo que se levanta para coisas inúteis, né? Para calar a boca de quem realmente quer trazer a verdade? E para quem está fazendo uma atrocidade dessa com crianças, ninguém faz nada.
Então tá mais do que claro que lado estão apoiando. O Bolsonaro tá se desfazendo, tá se desintegrando, gritando para vocês entenderem. Ele é grosso? Ele é um ogro? Pode ser, mas eu acho que é dessa maneira que tem que falar. Não tem outra saída. Gente, eu tô há 21 anos fora do Brasil. Há 21 anos eu vivo em um país que não tem ninguém passando a mão na minha cabeça. Eu já fiquei triste, já chorei várias vezes por ser friamente tratada. Não com racismo, nunca sofri racismo, mas friamente tratada. Por um lado, eu agradeço. Por outro, eu não sou mais a pessoa que eu era. Brasileira, né? Assim. Como eu vou dizer? Com bom humor, vamos dizer assim, tá? Não sou. Quando eu vou ao Brasil, eu preciso de um tempo para realmente descongelar, para me voltar ao ritmo de ser uma brasileira. Porque aqui não é assim. Não é assim. Ah, o Brasil tá uma merda, vou sair do Brasil, vou viver em outro país. Vai! Se você tem condições, vá. Vá. Mas não chore depois. Não chore. Ai, nossa, eles são grossos, eles não sabem falar com as pessoas. Quando você fala bom dia, eles olham, nem abrem a boca, mas só de olhar para você, você já consegue ler o pensamento deles. Tá me dando bom dia por quê? Eu te perguntei alguma coisa? É assim que é. E o brasileiro é todo sensível, né? Não aguenta porrada. Hoje eu vou ter que soltar algumas palavras aqui que eu não gostaria. Brasileiro não aguenta porrada. Mas lutar pro melhor, para você ter um país comparável com o país que você quer ir, você não quer. Você não quer lutar para isso, né? Vocês preferem colaborar com exército de militância para destruir o nosso país. Ontem também vi em um canal sério de um youtuber, ele colocando um resumo de 2000 a 2009, o governo do senhor Lula, né? Gente, realmente, o brasileiro tem mente, como se diz? Fala muito, memória curta. Porque o que ele fez de 2000 a 2009 e que a própria Rede Globo anunciava, o Brasil estava à beira do caos. Quase que o Brasil, né, não foi antes que a Argentina, não foi antes que a Venezuela pro buraco. E agora vocês querem essa pessoa de volta. O Brasil está saindo de um coma, como todo mundo está falando. O Brasil está sendo reanimado. E vocês querem terminar de matar. É isso? Vocês querem desligar os aparelhos. Fazer né? Uma destruição mesmo. É o que eu tô vendo.
Ai, ai, você mora num país de primeiro mundo, né? Você nem deveria estar se metendo. Você tem uma vida boa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem lavar banheiro. Vem lavar privada. Porque se você chegar aqui, é o que você vai fazer. Mesmo se você vir aqui com uma bolsa de estudo, eu duvido que o teu pai, se for rico, tudo bem. Mas se for uma família que tá lá se matando para bancar você fora do Brasil, eu duvido que você vai ficar indo de... eu nem sei como é que chama aí os lugares onde os estudantes moram. Aqui são VGs. Da VG para a faculdade, da faculdade para o VG, né? E quando tem um tempinho, sai com os amiguinhos para tomar alguma bebidinha. Duvido que você vai ter dinheiro para bancar tudo isso aqui. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em que merda de país for. Vocês não vão conseguir. Vocês quiserem ter uma vida digna, tem que chegar aqui rico. Rico. Tá? Que a vida não é fácil. Não é fácil. Eu cheguei aqui, gente, porque era o meu destino. Eu vivia assalariada no Brasil. Mas eu era feliz. Nunca, nunca desejei sair do Brasil. Nunca. Eu via meus vizinhos saindo, uns indo para o Japão, outros indo para a Inglaterra, outros indo para os Estados Unidos. Eu nunca, nunca passou pela minha cabeça de sair do meu país. Sabe para onde eu queria ir? Eu sou de São Paulo, Guarulhos. Eu odiava o frio de São Paulo. Eu falava, né, com a minha cabecinha de adolescente, quando eu tivesse 18 anos, eu falava, mãe, eu vou embora de São Paulo. Eu odeio São Paulo. Odeio São Paulo, porque é frio. Eu vou, se Deus quiser, eu vou pra Bahia, pro Nordeste, que lá é o meu lugar. Mas Deus quis outra coisa pra mim. E ao mesmo tempo, ele meio que... tá dando reflexo aqui porque a tela do meu marido acendeu. Acho que eu mexi sem querer aqui no mouse e acendeu a tela e agora tá dando reflexo. Mas daqui a pouco vai apagar. Deus falou assim pra mim... Falou não, né? Ele... você tá reclamando de São Paulo? É frio? Tá bom, vou te tirar de São Paulo. Ele falou assim, eu vou te mostrar o que é frio, minha filha. Me mandou aqui pra Alemanha. Que eu já cheguei a pegar menos 18 graus. Eu tive anos aqui difíceis, a ponto de pensar em fazer besteiras, porque eu nunca me adaptei com o clima aqui. Nunca. E não vou me adaptar. É um frio do cacete. Mas Deus me deu a condição de conhecer uma pessoa que estava aí no Brasil a trabalho, que é o meu digníssimo marido, alemão, 100% alemão, foi para o Brasil trabalhar com a empresa, né? Ficou quase 3 anos no Brasil. Quando ele tinha 1 ano e meio no Brasil, foi a época que nós nos conhecemos. Chegou a hora dele voltar, nós já estávamos quase 2 anos
quase 2 anos e meio, né? Ou mais, sei lá. Tem que fazer as contas depois. E ele teve que voltar. A empresa mandou ele voltar. Porque o contrato dele era de no máximo 4, ele ficou 3 anos no Brasil. Um relacionamento que estava dando certo, porque outros não deu certo. Foi aí que, quando ele chegou em mim, mas isso é uma história que se um dia alguém quiser saber, é só colocar aí nos comentários, eu conto. Ele teve que voltar. E ele fez a proposta. Ele falou, eu tenho uma ideia. Ele gostaria muito de ter ficado no Brasil. Ele fez de tudo para ficar no Brasil. Eu não tinha a noção do que é fora do Brasil, mas eu tinha noção do que é dentro do Brasil. Eu falei para ele, não sei como é no teu país, mas eu acho que deve ter uma estabilidade profissional lá. Eu não vou arriscar te apoiando a ficar no meu país. Porque eu sei, a partir do momento que você atingir um certo grau dentro da tua empresa e a primeira crise que tiver no meu país, você tá na rua. Porque se ele ficasse no Brasil, ele ia ter que ser um trabalhador brasileiro. Ele não ia ser mais um expatriado, né? Que fala despatriado, sei lá, tem um nome para quem sai do país para trabalhar em outro. Eu falei, eu não vou te apoiar nisso. Ele, com muita dor no coração, porque ele amou o nosso país, porque o que ele achou no nosso país, que é o calor humano, ele não tinha aqui no país dele. E ele sabia disso, que ele teria que voltar para isso. Só que, em vez de ficar no calor humano das pessoas, ele precisava pensar na estabilidade dele. Então, mais uma coisa para me comparar. Em vez de vocês ficarem achando que o Bolsonaro é ogro, não sabe falar, é um grosso, o que vocês preferem? Um mentiroso, ladrão, que fala manso com vocês? Ou um que dá estabilidade? O meu marido resolveu voltar. E foi a melhor coisa que ele fez. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma ideia. Volta comigo, vem comigo pro meu país. Um relacionamento de 2 anos que tava dando certo. Ele não era nenhum milionário, tá bom, gente? Ele era um operário da General Motors, engenheiro, mas era um funcionário. Ele saiu daqui funcionário, tá? Não era nenhum milionário. Foi e teve a chance de trabalhar em outro país e ele aceitou esse desafio e amou. Voltou pro país dele. Eu pensei, vou com ele, por que não? Se tá dando certo. Eu vim, estou aqui. 21 anos. Bem, graças a Deus, com uma família linda. Mas só Deus sabe os perrengues que eu sofri aqui. E como muitos brasileiros que vivem aqui, tá? Porque a cultura e a cabeça deles não bate com a nossa. Ou você dança aqui conforme a música, ou você tem que ir embora, filho. Vocês têm que ir embora, você não suporta. Não suporta. E vocês reclamando do Brasil. Lutem para que o Brasil seja melhor ou igual a esse país aqui. Em estabilidade.
financeira, profissional. Vocês jovens aí, levantando bandeirinha, né? De comunismo, bandeirinha vermelha, bandeirinha pró-Lula, liberdade pro Lula, Lula livre. Que ridículo! Enquanto teu pai, tua mãe levantou dias de manhã, com chuva, com sol, seja o que for, pegando 1, 2, 3, 4 condições para chegar até o trabalho deles. Muitas vezes sem fazer uma pausa, sem comer, porque queria guardar cada centavos para poder dar uma vida digna para vocês. Para poder colocar vocês numa faculdade. Para vocês serem melhor do que eles. Para um dia vocês poderem enxergar e agradecer o que fizeram por você. Não! Vocês estão correndo contra o caminho. Eles estão aqui se acabando por vocês e vocês correndo nesse ritmo contra. Se vocês têm tempo para ir para a rua, para levantar bandeirinha vermelha, perdem esse tempo se informando. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da Bíblia, para ver se vocês entendem um pouquinho do que eu tô falando. E bem na língua de vocês, tá? Não é na linguagem bíblica, não. Tá bem aqui, bem mastigadinho. É uma passagem da Bíblia de Gênesis, tá? Quando... Eu acredito que vocês já ouviram, né? Falar sobre essa passagem da Bíblia. Que eu também sou leiga na Bíblia. Mas eu cresci num lar cristão. Então eu ouvi muita coisa boa. Muita coisa também assustadora do que a Bíblia diz. Vamos lá. Você fez... Peraí. Deixa eu trazer mais pra cá pra não ficar tão contra aqui, né? A imagem. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer, né? A história lá da maçãzinha que não era para comer, né? Mas aí a Eva foi lá, comeu e Adão, né? Quis também provar. Ou melhor, ela convenceu ele de provar. E aí veio. Acho que vocês conhecem essa história. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O que ele quis dizer aqui, né? Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. O que significa? Significa, queridos, que você tem que trabalhar.
para você se manter. Você não pode ficar vivendo a vida inteira com ajuda social. Com 120, sei lá quanto que o Bolsa Família propagava para vocês, que agora o Bolsonaro levou lá para 600, né? Eu sou pro Bolsonaro, mas uma coisa eu tenho que dar a mão a torcer, né? Aumentou todas essas ajudas aí para buscar voto. Isso eu tenho que dar cara a tapa. Mas, falando, ele teve que falar a língua que vocês entendem, que vocês querem ouvir, não é? O trabalho edifica o homem. Vocês já ouviram isso também? Trabalho, trabalho. Todo mundo tem que trabalhar um dia. Não viver da mamata de governo, porque nenhum governo, nenhum vai sustentar vocês por muito tempo. Se você não fizer por você mesmo, você não vai sair do lugar. Uma coisa que hoje trabalhou na minha cabeça. Se você não lutar por você, quem vai lutar? Se você ficar na mesmice, que nem... Imagina uma esteira, sabe? Esteira, aquele aparelho de academia que você fica ali andando, fazendo Cooper, né? Sei lá, correndo em cima. Se você não correr atrás do que é bom para você, ou seja, estudar seriamente, trabalhar, você vai ficar aí vivendo de migalhas. Vai ficar aí recebendo ajudinha de governo. É como se você estivesse numa esteira, no teu quarto, no teu banheiro, na tua sala, ou dentro de uma academia. Correndo, andando, seja lá o que for que você faz em cima de uma esteira, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, você jovem que levanta a bandeirinha, eu sou Lula! Se você continuar nesse ritmo, meu amigo, você não vai sair do lugar. Não vai acontecer nada na tua vida. De bom, de ruim, óbvio que vai. Óbvio. Ah, mas fulano tá também pro Lula. A Globo tá torcendo pro Lula. A Xuxa. A Maria da Graça Meneghel. Né? É pro Lula. Se ela declarou oficialmente, eu nem sei. Ai, desculpa, nem sei. Mas levantou agora uma petição contra a Damares. A senhora Maria da Graça Xuxa Meneghel. Uma que foi no passado, ou uns ainda consideram até hoje, a rainha dos baixinhos. Olha, Xuxa, ou da Maria da Graça, porque você, Xuxa, já faz muitos anos. Hoje você é Maria da Graça Meneghel. Senhora Meneghel, Frau Meneghel, porque aqui mulheres são Frau Meneghel, e o nome da família. Você não tem vergonha na cara do que você está fazendo. Como? Se você teria que estar lutando, andando do lado de uma pessoa que está protegendo crianças. Que exemplo é esse, minha senhora?
Que exemplo é? Como é que você consegue deitar e dormir tranquila? Você é mãe, caramba! Você nunca precisou, né? Ter uma dificuldade de ter que proteger os seus filhos para nada, que nada aconteça de ruim. Não, a tua filhinha nasceu no berço de ouro, bem, com seguranças, não é? Mas o resto do Brasil precisa, eles mesmos, ter que proteger o teu filho e tua filha. Eu tô com 50 anos e eu estou agora com vergonha de um dia ter te seguido, ter ouvido as tuas músicas, ter dançado as tuas músicas, ter assistido os seus programas todos os dias. E depois que eu tive meus filhos, a minha filha, né? Meu filho não, mas a minha filha, colocar música suas nos aniversários dela aqui. Fazer ela assistir vídeos seus. Graças a Deus. Como eles não são criados no Brasil, hoje ela tá com 18 anos. Ela nem sabe quem é você. Que não ficou na cabecinha dela. Graças a Deus. Porque você não é exemplo pra nada, Maria da Graça Meneghel. Pra nada. Exemplo pra nada. E esses atores, atrizes, que a maioria é global, gente. Então, né? Não tem muito o que falar, né? É um povinho que não tá pensando no Brasil, gente. Eles estão pensando nisso aqui, ó. No que eles ainda vão poder receber da Rede Globo, que já mandou uma leva pra fora. Dá pra vocês pensarem um pouco, gente? Eles não precisam de vocês. Eles estão precisando é disso. Então façam a diferença. Aqui na Europa, ou na Alemanha pelo menos, tem algumas novelas. Só que não dá para assistir, porque as novelas aqui não tem fim. Eu tô há 21 anos aqui. Quando eu cheguei, já existia uma novela que na época já estava com seus 500 e poucos capítulos. E vira e mexe a novela vai e volta. Então eu não sei mais em quantos... Você deve estar já em 2000, sei lá quantos capítulos essa novela. Tem atores aqui também. Mas ninguém fica atrás, correndo, colocando eles num pedestal. Não! É um trabalho comum aqui também. Então, brasileiros, acordem. Para de idolatrar gente que não vai agregar nada a vocês. Nada. Se não são vocês acordar todo dia de manhã, pegar o caminho do trabalhinho de vocês, para no fim do mês vocês ganhar o dinheiro de vocês, esse povo aí nada vai fazer por vocês. Olha aí. Olha aí a facada nas costas que a senhora Maria da Graça Meneghel tá fazendo. Eu tô fora do Brasil? Muitos aí não devem saber que brasileiro fora do Brasil ainda continua sendo brasileiro. E tem que votar para presidente. Eu fui muito contra isso. Muito.
Como que brasileiro que tá fora do Brasil, mora anos no Brasil, não sabe muita coisa a mais do Brasil, tem que votar ainda? Eu também era contra. Mas, para presidente, nós também somos obrigados a votar. Então, não adianta ninguém me cacetar. Falar que eu nem deveria estar fazendo nada porque eu não moro há 21 anos no Brasil. Eu não estou fisicamente no Brasil. Mas todo dia eu fico. Eu nem vejo mais e nem escuto mais notícias aqui. Sei que a guerra tá explodindo, né? Tá para acontecer uma puta de uma desgraça, mas não, a minha cabeça tá no Brasil. A gente tá correndo risco aqui de não ter luz, de não ter gás, de não ter água. As prateleiras já estão começando a assumir as coisas. Vocês acreditam que há 2 semanas atrás, aliás, 2 semanas atrás, não, semana passada, começaram a anunciar que ração para animal estava sumindo das prateleiras dos mercados? O meu marido correu na hora e só achou 2 pacotinhos de comida para o nosso gatinho. A coisa aqui não tá legal. Tá? Eu não sei se... sempre eu tô falando com meu marido o que nós devemos fazer. Ficar ou sair? Ficar ou sair? É difícil porque nós construímos a nossa vida aqui. Nós construímos uma casa. Nós temos a nossa vida aqui. Como jogar tudo para as costas e ir embora para algum lugar? Eu só espero que dê tempo se acontecer alguma coisa aqui. Que dê tempo de eu ir pro meu Brasil, porque é o país para onde eu vou, óbvio. Aqui a Europa, ela é esquerdista. Agora aqui na Itália, vocês devem, quem se informa tá sabendo. Na Itália e na Suécia, se eu não me engano, ganharam 2 candidatos da direita. Mas aqui na Europa é tudo esquerdista. Claro que não se compara ao esquerdista da América do Sul. Porque graças a Deus aqui, nenhum país virou Venezuela. Ou Argentina. Que me dói muito o coração de ver como esse povo está. E eu jamais quero imaginar o meu Brasil chegar nesse ponto. Jamais. Então, eu peço ai, nem sei mais como falar certas palavras. Eu imploro para vocês, não votem no comunismo, não votem no Lula. Minha gente, outra coisa que eu vou ler para vocês aqui. O que é socialismo? Que é o que o Partido dos Trabalhadores tanto adora falar. O socialismo é uma doutrina política e econômica baseada, sobretudo, no princípio de igualdade. E aí? Brasil. O Partido dos Trabalhadores ficou quase 16 anos no poder no Brasil. 16 anos dá para fazer bastante coisa. Claro que não daria para transformar o Brasil, né, da água para o vinho, não. Mas dava tempo para fazer muita coisa para igualar
a classe social. Agora que a água chegou, né, no Nordeste. Em algumas partes do Nordeste. Tantos anos. E agora que está começando a ser concluída. No governo de quem? Infraestrutura, estradas, que não dava dignidade alguma aos motoristas de caminhões que faziam transporte de tudo que vocês imaginam pelo Brasil afora. Nesses 16 anos, nada aconteceu. E agora tem estradas. No governo de quem? Gente, por favor, tem tanta gente aí que eu pensava que era inteligente, que estão indo para esse outro lado. Eu tô assim, indignada com uma coisa dessa. Eu não tenho um nível de sabedoria de certas pessoas que estão vendo achando que o outro vai dar uma vida digna para o Brasil, que vai mudar o Brasil. Nossa, eu dou graças a Deus de não ter tanta inteligência nesse momento e poder ver, enxergar o outro lado que está funcionando. Não é o salvador da pátria. Não tô falando que vai ser o salvador da pátria. Mas está caminhando para isso. E estão lutando para que isso aconteça. Estão aí em jornais, números, porcentagens, que o Brasil está no caminho certo. Até o bando de cá está começando a dar o braço a torcer. Que foram os quase 3 anos do governo do Bolsonaro, o povo aqui perseguindo, França, Alemanha, né? E estão calados agora, porque estão fazendo um monte de coisa que batiam no peito falando que eles não faziam. E agora tem que fazer, queimar madeira, acabar com as florestas aqui também. Queimar carvão. Até quando, gente? Olha, vocês têm poucos dias aí para colocar a razão para funcionar, tá? A razão. Não o coração, não coisinha de ídolo. Se eu fosse ver o Jair Messias Bolsonaro pelas coisas que ele fala, eu jamais votaria nesse homem também. Mas agora eu tô vendo ele como um pai, como meu pai. Meu pai era também assim, durão. Tinha poucas palavras bonitas. Mas graças a Deus, que soube criar os filhos dele. Graças a Deus, eu tive um pai que ele nunca me agrediu. Mas ele falava coisas que às vezes eu não concordava. Mas ele tinha razão. Então, povo, vamos pôr a cabeça no lugar. Jovens, o teu pai e a tua mãe não são imortais.
Eles não vão ficar ainda dia e noite trazendo conforto para vocês, não, bonitinhos. Vocês vão ter que continuar a caminhada. Então, comecem aí a ter um pouquinho de respeito por eles. Se esse governo que vocês tanto aí adoram gritar que ele é pró ricos, né? Só pensam nos empresários. Ontem eu vi um vídeo de um youtuber que ele falou uma coisa verdadeira. Se ele não investir nos empresários, você não tem emprego. Se você não tem emprego, você não vai ter as suas mordomias. O socialismo que vocês tanto aí defendem, vocês teriam que seguir a regra. Como o estimado aí de vocês declarou aí que para que uma família tem que ter mais de 2 televisões? No governo dele, na situação que tá o mundo, tá? Porque vai entrar ainda uma crise legal e o Brasil não está fora, mesmo se o Bolsonaro continuar, vai ter uma crise mundial e o Brasil vai estar no meio. Então ele está preparando uma base para que realmente não afunde de uma vez. Se o outro entrar, podem ter certeza que o barco afunda. E para aqueles que tiverem uma televisão, estão no lucro. Eles gritam tanto para socialismo, né? Pra que vocês têm iPhone, então? Os bambanzinhos aí, os filhinhos de papai que estão aí gritando Lula livre. Por que vocês têm carro? iPhone, os celulares mais caros possíveis, PlayStation. Pra quê? Vocês não precisam disso se vocês estão gritando Lula livre. Vocês não querem ter uma vida decente, uma vida confortável. Não, vocês não querem isso. Vocês estão lutando contra. Então, né? Comecem a jogar os iPhones de vocês aí pela janela. Porque depois vocês não vão ter o que filmar. Primeiro, não vai ter nem condições de ter como carregar o iPhone de vocês. Vocês vão querer gravar o quê? Vocês caçando comida no lixo? Pra depois, né, claro, né, que aí, né, quando a coisa começar a apertar, né, que aí o diabo mostrar a cara dele pra vocês, aí vocês vão querer filmar pra começar a ir pras redes sociais e meter o pau no governinho que tanto vocês lutaram pra entrar. Não é mesmo? Se vocês não querem isso pra vocês, não deixa isso entrar no Brasil. Querem continuar aí com a mordomia de vocês? Aqueles que têm, né? Que não são todos que estão aí nessa posição de vocês. É bom vocês continuarem a pensar melhor. E começarem a lutar para um Brasil que realmente venha a ter igualdade. Mas uma igualdade realmente digna. Sem censura, que gritam tanto aí falando que vai ter ditadura, censura com o Bolsonaro. Olha esses 4 anos.
o cara foi tão massacrado, xingado, chicoteado, ele não processou ninguém. Ninguém. Enquanto o ladrãozinho de estimação, ninguém pode botar um vídeo mostrando a verdade que ele corre lá pro TSE, o TSE, sei lá das quantas, e pede para tirar vídeos, comentários, porque isso é contra a Constituição, que isso é contra, né? Eles não podem difamar sobre com eles, né? Falar que para eles é mentira, mas não é. Tem tantos vídeos dele mesmo falando, né? Coisas contra o Brasil. E aí os vampiros de toga lá aceitam. Então, da onde é que tem a ditadura? De onde tem a censura? Da onde tá chegando isso? De que lado? Bom, gente, já tô aí com 1 hora de vídeo. Não queria tudo isso. Mas, por favor, tá? Pare um pouquinho para pensar. E vamos sim à luta. Mas a uma luta de dignidade para todos. Porque o que tá aí gritando que é do, né, Partido Socialista, saiu com um reloginho aí de 80 mil reais, né? Pois é. Teve uma festa de casamento aí chiquérrima, né? Viajou durante esses 4 anos de governo, não, 8 anos, né, que ele governou. Viajou pra caramba, pelo mundo afora, né? Europa, né? França, né? Sempre. Eu não sei por que ele não vem pra cá. A maioria dos brasileiros que moram na França votaram pra ele. Por que a França não aceita ele? Por que ele não vem aqui governar a Europa? Agora me fala, esses 4 anos do Bolsonaro, se ele fez férias fora do Brasil. Não tem ninguém como mostrar isso. O cara ia pro Guarujá. Quanta hipocrisia, gente. Quanta hipocrisia dessas mídias nojentas. Falando contra protesto, nesse resumo aí de 2000 a 2009. Protesto a dar com pau. Esses movimentos sem terra invadindo qualquer buraco do Brasil. E tudo isso, vocês querem que volte? Nesses 4 anos do governo, agora, esses últimos 4 anos, teve algum protesto assim? Do povo sair pela rua quebrando tudo? Professores, se vocês não têm, ou melhor, se vocês não forem usar o que vocês aprenderam, não forem usar para o futuro da nação com seus alunos, é melhor vocês então saírem, pararem de trabalhar, buscar outro ramo. Porque eu, sendo mãe, eu não iria querer saber que tinha professor fazendo militância com o meu filho, ensinando coisas que o meu filho futuramente é que vai decidir o que fazer. Para mim,
Sempre respeitei muito o professor. Aqui eu falo para os meus filhos, quando eles vêm falando mal de algum professor, eu falo, cuidado. Você tem que respeitar o seu professor. Só que aí no Brasil, não sei se estão merecendo tanto respeito assim, não é mesmo? Eu não vou generalizar. Mas, então, por favor, gente, vamos pensar, vamos, né? Vamos raciocinar, usar a razão e saber decidir o futuro do Brasil no dia 30. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ter que estar aqui fazendo um vídeo implorando para o brasileiro votar. Porque eu sempre fui contra isso. Em outro vídeo eu falei, eu só votei na minha vida até hoje 3 vezes. Porque eu só anulava. Não tinha o que prestava nesse Brasil. Só decepção, 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 decepção. Já estava desacreditada, eu não acreditava mais no meu país. Agora eu me senti na obrigação mesmo. Uma honra ir votar. Eu fui agora dia 2 e vou dia 30. Eu tenho que dirigir 30 minutos, que eu tenho que votar em Frankfurt, pegar filha debaixo de chuva, porque essa época aqui é horrorosa, que é outono, o clima, o tempo aqui é ruim, mas eu vou. Eu vou fazer a minha parte. Se der certo ou não der, mas pelo menos a minha consciência vai estar tranquila. Tranquila. E eu peço mesmo para vocês. Não deixe um voto em branco ou nulo ou não vão às urnas, por favor. E pensem, o futuro do Brasil é para vocês, não é para político. Esses políticos são tudo já estão tudo com a vida ganha deles. Se o Titanic Brasil afundar, eles são os primeiros a pular do barco. E eles vão caçar qualquer ilhazinha pelo mundo para gastar o dinheirinho que eles tanto embolsaram, anos e anos embolsando. Essa corja toda que tá aí agora do lado do Lula. Esse foi o baile de máscaras mais lindo que eu já vi. Porque agora deu para ver a quadrilha toda reunida. Só não vê quem realmente quer, para não falar um palavrão aqui, é querer ver mesmo o Brasil, ó, afundar. Acorda, Brasil. Acorda.